Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu joinha, agradeço demais. Se inscreva no canal que é totalmente grátis. Vamos lá, gente, muitas coisas acontecendo no futebol brasileiro hoje. Eu quero, nesse vídeo aqui, falar um pouco sobre o Everton e sobre o Veiga, que são jogadores que estão sendo muito questionados por nós torcedores, por alguns torcedores do Palmeiras. E também aí, não tem como não comentar a situação do Atlético Mineiro que aconteceu na tarde de hoje aí. É uma bomba atrás da outra. Rony pediu rescisão contratual, isso mesmo, e um monte de jogadores entrando contra o Atlético Mineiro e podem ficar livres no mercado. Esse que é o ponto que eu quero debater aqui com vocês, se algum jogador de lá interessa. E esse absurdo que aconteceu do Flamengo, que a gente pode fazer um paralelo com o Palmeiras que tem os seus problemas, cada clube tem o seu problema, mas isso que tá acontecendo no Flamengo direto de vazar essas informações é meio varziano, hein? Meio varziano pra um time que tá disputando e investindo, né? É picuinha demais, é incrível. Lembrando, galera, se você tem FGTS, vai no primeiro comentário na descrição. Você pode antecipar o seu fundo de garantia. Consulta com a Mais Arte, você vai descobrir o valor que você tem. E você pode fazer o resgate, essa grana pode te ajudar nesse momento da sua vida, é o seu direito, beleza? É só chamar o pessoal aqui na descrição no primeiro comentário. Bom, primeira coisa, o Atlético Mineiro está com um pipinaço na mão. Rony se despediu hoje do Atlético Mineiro e está pedindo rescisão contratual, porque já tem mais de 2 meses com salário em carteira atrasado, um monte de coisas atrasadas. E aí o jogador, pelo que eu me lembro, eu não sei se mudou a regra, eram 3 meses que ele podia pedir rescisão. E está dizendo que são 2, mas ele nem quer ficar mais lá. Parece que já tiveram algumas promessas da diretoria do Atlético Mineiro que não foram cumpridas e os jogadores estão cansando. Então o Rony pediu ali, já entrou na justiça e quer a rescisão contratual. E quem notificou o Atlético Mineiro também por falta de pagamentos? Igor Gomes, Scarpa, Júnior Santos, um massagista. Tem muita gente. O Bernard falaram que também foi, mas pelo que eu tava verificando ali, o Bernard não. O Hulk também ainda não sei nada sobre, mas a situação tá feia no Atlético Mineiro, muitas promessas e não estão pagando. Vamos lembrar aqui que lá em 2021, quando o Atlético começou a contratar 1, 2, 3, 4, 5 e contratar, eu lembro que a gente falava, pô, o Palmeiras não contrata, o Palmeiras naquela época não tinha muito dinheiro, porque tinha ganhado já Libertadores e Copa do Brasil, mas já devia da gestão do Gagliotti, aí teve aquele ano que o futebol não teve torcida. Então o Palmeiras não tinha como buscar grandes jogadores. O Atlético contratou. Olha aí, ó. Olha o que tá acontecendo hoje. 4 anos depois, já virou SAF e tudo, mas não adianta. Se não ganha títulos, não tem de onde tirar dinheiro, não tem mágica. Então os jogadores entrando na justiça, o Rony pedindo rescisão do contrato. E o que chama atenção é o seguinte, galera. Pelo que eu estava lendo, se o jogador... O Rony já tem 7 jogos pelo Atlético, o Scarpa, o Hulk, o Igor Gomes e quase todos os jogadores lá. O Arana. Só que se o jogador conseguir a rescisão do contrato, ele pode jogar por outra equipe porque ele não pode ser impedido de trabalhar. Porque ele tá saindo por uma situação financeira, ó. Ele não é uma negociação, ele tá rescindindo o contrato, ó, encerrou aqui. Esse time não me paga e o jogador não pode ficar sem trabalhar. E aí ele poderia jogar por outra equipe. É essa brecha que existe, que tá sendo discutido aí em muitos grupos e tal. E a mídia falando sobre isso, eu vi... o pessoal aqui dos membros colocou lá que a galera da Energia 97 estava falando sobre isso e aí fica interessante para alguns times, porque, por exemplo, que jogador interessaria o Palmeiras? Óbvio o Hulk, mas não acho que o Hulk nem vai entrar com esse pedido de... Ele tá insatisfeito com o salário, ele já falou nessa semana passada, que é uma coisa que atrapalha, mas não acredito que ele vá notificar o Atlético. Mas o Scarpa, por exemplo, se por um acaso, que o único que pediu rescisão contratual até agora, que eu saiba, é o Rony, tá? Mas se o Scarpa consegue ficar livre, será que o Scarpa não seria um bom jogador pro Palmeiras contratar? O Rony, vocês gostariam do Rony? Acho que o Rony acabou de sair, acho que o Palmeiras não é um jogador que nós precisamos no momento. E aí tem outros atletas. Vocês falam muito do Arana, que o Palmeiras poderia trazer. Claro que ainda isso não está definido, mas que já todos esses jogadores entraram, esses que eu citei pra você, entraram na justiça cobrando o Atlético Mineiro, isso sim. Então o Atlético, se prepara que vocês têm um pipinaço na mão. Outra coisa, que absurdo esse do Flamengo. Num grupo de WhatsApp vazou a mensagem do médico do Flamengo falando que o De La Cruz não tem condição de jogar futebol, que ele tem um problema no joelho, no outro também tem, e ainda foi falado, olha, que se algum time quiser contratar ele, pode ser, mas para jogar futebol profissional,
Não, porque ele não tem condições de atuar, tem problema crônico no joelho. De La Cruz é um jogador que só se machuca, se machuca, se machuca. Eu lembro quando o Flamengo contratou ele, e eu não tô brincando não, porque quando eu falo as coisas certas eu falo, e quando eu erro, eu falei do Gia no passado, joga nada lá, olha o Gia jogando muita bola. Mas eu lembro quando o De La Cruz foi contratado, eu falei assim, eu não traria. Por quê? Porque ele vivia machucado no River Plate. Ele vivia machucado. Aí eu sempre, quando eu ia ler alguma coisa, era joelho. Eu falei, mas cara, tem uma coisa no joelho. Não é possível o cara se machucar tanto assim. O que aconteceu com ele aqui no Flamengo? Só lesões. O jogador custou 16 milhões de dólares, muito caro. Joga muita bola. Quando ele tem condição física, ele é um baita de um jogador. Mas não é um atleta. Então assim, e aí o que chama atenção é como essa mensagem vazou. Tá vazando tudo do Flamengo. Os problemas não conseguem ser resolvidos internamente. O Felipe Luiz fala do Pedro, o Pedro manda mensagem. E aí teve aquela outra que o pilhado caiu aí da venda de um contrato falso que mandaram pra ele. Agora teve isso. Então assim, é um time que está cometendo erros primários. Então isso não acontece no Palmeiras, que bom, né? Vazando mensagens. Vazava muito sobre interesse de jogadores antes, aí isso atrapalhava muito. Mas chama muito atenção. Atlético Mineiro contratando igual um maluco, agora não tem dinheiro pra pagar jogador, e o Flamengo vazando mensagem. O Flamengo não tá... Pra entrar numa crise, basta se eliminar de algum campeonato. Cair numa Copa do Brasil, numa Libertadores, ou ficar pra trás do Brasileirão, e aí você vai ver o caldeirão pegando fogo, porque tá um problema político ali, tá acontecendo uns problemas ali que um time como o Flamengo que tá disputando títulos não deveria acontecer. Sobre o Everton e Veiga, eu acho que os dois estão na mesma situação, quero saber o que vocês acham. Eu acho que na mesma situação assim, o Everton ainda vem atuando. O Everton fez bons jogos nos últimos tempos. Não vou negar isso. Por exemplo, no jogo contra o Porto ele pegou muito. Ele fez 2 grandes defesas ali. Na reta final ano passado do Brasileirão, bem, falhou contra o Corinthians lá, eu lembro daquele jogo. Mas ele conseguiu fazer defesas importantes em alguns jogos. Mas a questão do Everton é que ele vem falhando com mais frequência. E essas falhas vêm ocorrendo em jogos mais decisivos. Aquele gol que ele tomou no Corinthians no Paulista, tem gente que acha que não, mas é uma bola pegada, passou debaixo da mão dele. Contra o Chelsea ele tomou um frango. Então, repito, eu acho que é um goleiro que ainda pode ajudar o Palmeiras, mas eu queria que o Palmeiras trouxesse outro do nível dele. Trouxesse outro goleiro de nível para disputar a posição. Aí, se ele conseguir voltar a ir bem nos jogos grandes, que é isso que o goleiro de Palmeiras tem que fazer, ele pode continuar como titular. Mas aí, se trouxer outro goleiro de nome, um goleiro com condições e potencial de ser titular, e ele for mal, ele perde a posição. Então acho que essa é a questão, ele não pode ser unanimidade. Pode falhar que é titular. Não, eu não gosto disso, eu acho isso perigoso. E sobre o Veiga, é aquele negócio, se tiver proposta interessante, alguém quiser contratar, coisa que eu acho que não vai acontecer, porque até agora não chegou nada, se chegar, o Palmeiras pode pensar em negociar, porque hoje o Maurício é titular, tem o Felipe Antes que tá mostrando bom futebol, e o Veiga caiu muito. Cara importante, ídolo, cara que fez gols em decisões, mas não tá no bom momento. Eu acho que é aquele negócio. Se ficar, banco de reservas, entra no segundo tempo, tenta mostrar seu futebol. Aí aos poucos, se for mostrando, fazendo gols, ganhando confiança, você vai ganhando uma minutagem maior. Mas acho que ninguém pode jogar pelo nome, nem o Everton, nem o Veiga. São jogadores que eu respeito muito, estão na nossa história. Não sei se vocês concordam, acho que a maioria vai concordar, mas não pode jogar com o nome. Então, eu acho que seria saudável ter um outro goleiro de qualidade e o Veiga também poder só... E o Veiga ser reserva. Tem que ficar titular se for um jogo ou outro, assim, esporádico, mas por condição técnica, pelo que ele está demonstrando em campo, não merece ser titular do Palmeiras. E aí, ele que busque o seu espaço. Bom, é isso que eu acho. Deixa seu comentário. Tamo junto, galera. Aquele abraço e que fazem, meus amigos. Olha, se quiser continuar desse jeito aí, o Corinthians lá, vocês viram? Usaram o cartão corporativo pra comprar. Tadala. Eu vou deixar na descrição o vídeo aqui que eu fiz falando sobre esse assunto. Interessante demais, é pra dar risada do começo ao fim. Tamo junto, galera, aquele abraço aqui contra todos. E Atlético Mineiro, se perder jogadores aí, tem alguns que interessam, hein? Fiquem ligeiros. Valeu, galera, nós.